Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Todo mundo já estudou bastante para a prova de sexta? Bom, a prova já está elaborada. Eu fiz uma prova bem legal para vocês. Bom, não está difícil, mas eu realmente preciso que vocês tenham entendido os conceitos de integrais duplas que a gente tem visto até aqui, tanto coordenadas cartesianas quanto coordenadas polares. Se você entendeu tudo direitinho, você não vai ter nenhuma dificuldade na sua prova. E hoje a gente vai continuar falando sobre algumas aplicações das integrais duplas. Mas antes, eu queria fazer só um exercício, que foi o último que a gente não chegou a fazer da aula passada, e a gente vai começar as aplicações de hoje. Então, olha, o exercício que eu deixei aqui foi o exercício 3, da parte de centro de massa. Então, aqui no slide aparece: determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular. Aí ele me dá 3 vértices. E ele me dá a função densidade. Então, nada do que a gente não tenha feito até aqui, né? Então, vamos lá. Estamos na questão número 3 da aula passada. Ele me dá a função densidade, que é 1 mais 3 vezes x, e ele me dá 3 vértices, que é os vértices 0, 0, 1 e 0 e 1 e 2. Aí o que ele quer? Ele quer o centro de massa para uma lâmina triangular. O que nós vamos fazer? Bom, você sabe que para calcular centro de massa, você vai precisar calcular uma integral dupla. E se você já sabe que você vai calcular uma integral dupla, a primeira coisa que você vai fazer é desenhar a sua região de integração. Nesse caso, ele já me diz que a lâmina é triangular. E se a lâmina é triangular, então eu só marco os vértices que ele me deu, que é 0, 0, 1 e 0 e 1 e 2. Então, venho aqui no plano cartesiano, marco a origem, que é 0, 0, marco o ponto 1 e 0, vamos dizer que 1 está bem aqui, e marco o ponto 1 em x, 2 em y. Então, vamos dizer que o 2 está aqui. Então, está aqui, ó. Esses 3 pontos que eu marquei são os 3 vértices de um triângulo. Agora só falta montar aqui o triângulo. Então, essa daqui é a nossa chapa. Bom, como ele me pediu o centro de massa, eu vou ter que calcular a massa dessa chapa e vou ter que calcular o momento em relação a x e momento em relação a y. Eu vou começar calculando a massa, mas antes de qualquer coisa, nesse caso, gente, para eu calcular a massa, eu posso simplesmente calcular a área da minha figura e multiplicar aqui? O que vocês acham? Não, né? Eu só poderia fazer isso, simplesmente calcular a área e multiplicar a densidade, se a minha densidade fosse constante. Se ela não é constante, ó, ela está variando aqui, ó, está variando em função de x, então eu vou precisar calcular a integral. Aí, nesse caso, eu preciso também decidir se isso aqui eu vou calcular pelas coordenadas cartesianas ou polares. Como é um triângulo, então é muito mais fácil que você faça pelas coordenadas retangulares ou cartesianas. E nesse caso aqui, eu vou olhar esse triângulo como uma região do tipo 1, que é mais fácil para a gente, é mais simples. Então, eu quero saber, ó, verticalmente, o meu triângulo ele está limitado por quais funções? Qual é a função de baixo e qual é a função de cima? A função de baixo é bem fácil, né, gente? Essa base aqui, ó. Que função é essa reta horizontal aqui? Y igual a 0. Tá? Então, aqui, ó, essa função é a função y igual a 0. Então, eu digo que o meu y ele está entre 0 e... falta descobrir que função é essa daqui, ó. É uma reta crescente. É uma função afim. Corta a origem. Se corta a origem, o b é 0. Então, essa função é y é igual a vezes x. Falta saber quem é esse a. Só que é fácil saber esse a. Quando o x é 1, o y é 2. Então, essa função aqui é a função 2x. Pode perceber. Quando o x é 0, o y é 0. Quando o x é 1, o y é 2. Está aqui. Então, o y está limitado pela reta y igual a 0 e pela reta y igual a 2x.
E o x? O x está entre constantes. A minha região ela começa para x igual a 0 e ela termina para x igual a 1. Então eu coloco aqui, ó, x está entre 0 e 1. Pronto. Definimos os limites de integração, eu vou usar ele em todas as integrais. Então agora eu vou começar calculando a massa. Então a massa vai ser a integral dupla da função densidade, que é a função 1 mais 3x. Vou começar integrando em y, porque eu estou olhando como uma região do tipo 1, então vai de 0 a 2x, depois em x, de 0 a 1. Então, começando com y, depois o x. Só que aqui não aparece o y, então isso aqui é uma constante. Então a integral vai ficar ela mesma vezes y. Então aqui é a integral de 0 a 1, 1 mais 3x, vezes y. Só que agora eu vou aplicar os limites, de 0 a 2x. Quando eu aplico os limites, aqui vai ficar só 2x. Então, eu vou ter uma integral de 0 a 1, 1 mais 3x vezes 2x. Ó, aqui ficou muito fácil. Aí, eu vou multiplicar o 2x. Vai ficar a integral de 0 a 1, 2x mais 6x ao quadrado. Agora, você tem que resolver essa integral. Vou continuar aqui embaixo. Então, a minha massa vai ser aqui integral a x quadrado, x ao quadrado, mais aqui x ao cubo sobre 3. Cortando aqui, vai ficar 2x ao cubo. Isso de 0 a 1. Quando eu colocar 0 vai zerar, quando eu coloco 1 vai ficar 1 mais 2, isso aqui vai dar 3. Não lembro se ele me falou unidade. Não, ele não me falou unidade, então eu coloco unidade de massa. Tá, então, calculei a massa. Só isso até agora. Agora eu vou calcular o momento de massa, em relação a x, em relação a y. Como é que eu calculo o momento de massa em relação a x? A integral é quase a mesma, só que eu vou multiplicar por y, essa densidade. Então, vamos lá. Quero calcular agora o meu momento em relação a x. Então, vai ser a mesma região de integração, seja de 0 a 1, de 0 a 2x. Só que agora eu vou pegar essa densidade e multiplicar por y, já que é em relação ao eixo x, então eu pego a distância y. Y vezes 1 mais 3x. E aqui, primeiro em relação a y, depois em relação a x. Vocês lembravam disso aqui? Todo mundo, tudo bem? Tudo certo? Isso aqui foi o que a gente viu na aula passada. Então, vamos lá. Agora, eu vou integrar em relação a y. Então, isso aqui é constante, eu vou integrar só isso aqui. Y ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar integral de 0 a 1. Aí, 1 mais 3x eu deixo como estava. E aqui, y ao quadrado dividido para 2. Isso de 0 a 2x. Bom, quando eu coloco aqui, vai ficar só 2x, né? Esse 1 sobre 2, aliás, deixa eu colocar logo 2x, vai ficar integral de 0 a 1, 1 mais 3x, e aqui vai ficar 4x ao quadrado. 4x ao quadrado sobre 2, que eu já posso simplificar. Pronto, agora é só multiplicar, vai ficar integral de 0 a 1, 2x quadrado vezes 1, 2x quadrado, mais 2x quadrado vezes 3x, vai ficar 6x ao cubo. Aí, de novo, eu tenho uma integral do cálculo 1. Agora eu vou calcular isso aqui. Então, meu momento em relação a x vai ser aqui 2/3 de x ao cubo, 2/3 de x ao cubo, mais, aqui vai ficar 6 vezes x à quarta sobre 4. X à quarta sobre 4. Isso de 0 a 1. Bom, quando eu colocar 0 vai zerar, quando eu colocar 1 vai ficar 2/3 e aqui 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar 2/3 mais 3 sobre 2. O MMC aqui vai dar 6. Aí, vamos lá. 6 dividido para 3 dá 2. Vezes 2, 4.
6 dividido para 2 é 3, vezes 3, 9. Então, a resposta, 13 dividido para 6. Ele não deu unidade, então, vou colocar assim, unidade de momento. Calculei a massa, calculei o momento em relação a x. Só com essas duas informações, eu consigo achar quem? O x barra ou y barra? Eu consigo achar o y barra, né? Que é o y barra que eu pego o momento em relação a x e divido pela massa. É só você ver quem você multiplica aqui dentro. Ó. Se eu estou multiplicando y, então isso aqui vai me dar o y barra. Agora eu vou calcular o momento em relação a y. Aí vai aparecer o x aqui. Vou fazer outro quadro. Bom, vou fazer aqui mesmo no meio. Vamos lá, quero calcular o momento em relação a x. Então, de novo, vai ser de 0 a 1, de 0 a 2x, ou melhor, desculpa, em relação a y. Só que agora eu vou multiplicar por x a minha densidade. 1 mais 3x. Bom, aqui não aparece y, tudo isso aqui é uma constante, vai ficar ela mesma vezes y. Então, isso aqui é integral de 0 a 1. Já posso multiplicar aqui, vai ficar x mais 3x quadrado. Aqui a integral é y, que vai de 0 a 2x. Aqui vai ficar, então, só 2x. Então, isso aqui, integral de 0 a 1. X mais 3x ao quadrado vezes 2x dx. Multiplico. Momento em relação a y vai ser integral de 0 a 1, 2x quadrado mais 6x ao cubo. Bom, acho que deu a mesma integral ainda agora. 2x quadrado mais 6x ao cubo é a mesma daqui, gente. Tá? Ou seja, ó, deu a mesma integral. 2x quadrado mais 6x ao cubo. Então, não vou perder tempo, né? Já sei que no final isso aqui vai dar 13 sobre 6. Então, venho aqui e coloco 13 sobre 6. Tá. Então, no exercício de centro de massa, você tem que calcular 3 integrais, basicamente. Ainda mais se a sua densidade não for constante. Você vai ter que calcular uma integral dupla para a massa, uma integral dupla para o momento em relação a x e a integral dupla para o momento em relação a y. Depois que você calculou esses 3 valores, agora você consegue achar o centro de massa, que é a coordenada x, que a gente chama de x barra, e a coordenada y, que a gente chama de y barra. Quem é o x barra? É quando você pega o momento em relação a y e divide pela massa. Quem é o y barra? É quando você pega o momento em relação a x e divide pela massa. Só que quando você calculou as 3 integrais, cada integral te deu uma constante, te deu um número. Então, no final, você vai fazer uma divisão de números. Isso que você vai fazer. Tá? Então, vamos lá. Sem muita dificuldade. Para eu calcular agora o x barra, eu vou pegar o momento em relação a y e dividir pela massa. Esse momento, eu acabei de calcular aqui, ó, é 13 dividido para 6. E eu vou dividir pela massa, que é 3. Bom, o que eu posso fazer aqui? Conservo a primeira fração, 13 sobre 6, e multiplico pelo inverso de 3, que é 1/3. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho 13 sobre 18. Aqui. Esse é o x barra. E o y barra? Bom, o y barra vai ser o momento em relação a x dividido pela massa. Só que o momento em relação a x também é 13 sobre 6. Então, quando eu dividir pela massa, obviamente vai me dar o mesmo valor, 13 sobre 18. Então, o meu centro de massa, x barra e y barra, nesse caso deu o mesmo valor para os dois, e é 13 sobre 18. Pronto. Deu isso daqui. Tá? Se eu fosse posicionar meu centro de massa na minha figura, eu teria que procurar em x 13 sobre 18, que vai dar o quê? Mais ou menos 0,6, mais ou menos, e o mesmo valor para y. Então, seria mais ou menos algo aqui, digamos. Isso aqui eu só estou no olhômetro mesmo, tá, gente? Mas você pode fazer isso com mais precisão. Enfim, então mais ou menos aqui estaria localizado o seu centro de massa. Tudo bem?
Alguma dúvida? Se cair na prova, tá tranquilo? Tá? Então tá bom. Então agora, gente, hoje a gente vai ver outras duas aplicações que também envolvem integrais duplas. A primeira que a gente vai ver hoje tem muito a ver com o centro de massa. Não com o centro de massa em si, mas com o momento. Porque hoje a gente vai ver momento de inércia. Tá? Momento de inércia. Se você não ouviu falar ainda de momento de inércia, provavelmente você ainda vai ouvir no seu curso. Principalmente se você for da área da engenharia civil ou da engenharia mecânica. Tá? Momento de inércia é de extrema importância nessas áreas. Tá? O que é o momento de inércia, gente? Bom, momento de inércia, assim, de um termo assim, bem simples, você pode entender como sendo uma resistência para um corpo sair da inércia rotacional. Nossa, pessoal, isso não é tão simples assim. Calma, vou falar de outro modo, então. É a resistência que um corpo tem para começar a girar, ou para parar de girar, caso ele já esteja rotacionando. Tá? Então, por exemplo, até trouxe aqui uma régua. Tá? Então, por exemplo, aqui, essa régua ela tem momento de inércia. Claro que também, quando eu falo de momento de inércia, também depende do eixo que eu estou falando. Pode ser o eixo X, eixo Y, enfim, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, perceba, se a minha régua está presa aqui, prendi ela aqui. Mesmo assim, eu consigo rotacionar ela assim, do outro lado? Consigo. Então, provavelmente, o momento de inércia dela não está tão alto assim. Eu consigo rotacionar ela tranquilamente. Então, depende do objeto que eu tiver aqui em mãos, pode ser que seja mais fácil ou mais difícil rotacioná-lo. Tá? Então, isso aqui, momento de inércia. Então, momento de inércia, quanto maior, mais difícil, mais resistente é o objeto para ele começar a rotacionar. Ou para ele parar de rotacionar, caso ele já esteja rotacionando. Por isso que eu falo de inércia rotacional. Tá bom, gente? Então, a gente vai ficar com essa definição bem simples. Agora, a pergunta é, como é que eu calculo momento de inércia? A definição para o cálculo do momento de inércia, ela é bem simples também. Claro que a gente não vai ter uma aula aqui de velocidade angular, de rotação, não. Isso aí vai ficar quando você for fazer Física 1. Né? Então, você vai ter uma aula lá de velocidade angular e você vai ver onde é que ele se encaixa direitinho e por que isso é a resistência à rotação. Mas, assim, por definição, o momento de inércia ele é dado pela massa de um objeto, estou falando de momento de inércia também em relação à massa, vezes a distância ao quadrado. Tá? Porque o que era o momento mesmo? O momento era massa vezes distância. Momento de inércia é massa vezes distância ao quadrado. Tá? Só isso. Em termos de cálculo, a diferença é só essa. Você vai elevar ao quadrado a distância. Tá bom? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou usar a régua de novo. Mas, primeiro, deixa eu logo definir aqui com vocês como é que a gente vai calcular o momento de inércia. Momento de inércia. Bom, se eu tivesse, olha só, se eu tivesse um sistema bidimensional de partículas, que nem a gente iniciou na última vez, por exemplo, tem aqui essa partícula 1, vou colocar só 2, e essa partícula 2. Tá? Então, eu posso calcular o momento de inércia, o momento de inércia eu vou usar a letra I. Para eu calcular o momento de inércia, eu preciso saber a massa de cada partícula. Isso, digamos que a gente tenha. Então, digamos que aqui é 1 kg, aqui é 5 kg, enfim, a gente tem a massa. Aí eu tenho que pegar a massa e multiplicar pela distância ao quadrado. Só que aí vem a pergunta, distância em relação ao quê? Aí, de novo, se eu estou num sistema bidimensional, eu tenho uma distância em relação ao eixo X, por exemplo. Porque o meu sistema, ele pode rotacionar em torno do eixo X. Ele também pode rotacionar em torno do eixo Y. Então, por exemplo, se eu quero o momento de inércia em relação ao eixo X, eu teria que pegar a massa, deixa eu colocar logo em forma de somatória aqui, ia pegar a massa de cada partícula e multiplicar pela coordenada Y, tá? Não esquece, porque se é em relação a X, eu estou usando a minha distância vertical, tá bom? Então, eu ia pegar Y ao quadrado. É isso que eu faria. Outra, se eu quisesse momento de inércia em relação ao eixo Y, seria o somatório da massa de cada partícula vezes a coordenada x ao quadrado.
Existe um outro tipo de rotação, que eu poderia considerar também para o momento que a gente viu na aula passada, mas vou considerar agora o momento de inércia. Um sistema, ele também pode rotacionar em torno da origem. Vocês concordam comigo? Isso também pode acontecer. Então, eu também posso considerar a distância, não para o eixo x ou para o eixo y, mas eu posso considerar também a distância para a origem. Então, por exemplo, eu sei calcular a distância para a origem, por exemplo, dessa partícula aqui, eu saberia calcular a distância dela para a origem? Saberia, né? Qual é a distância dela? É raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Não é isso? Distância dela para a origem? Mesma coisa para cá. Então, o momento de inércia em relação à origem, nós vamos chamar de momento polar de inércia. Momento polar. E tem a ver também com as coordenadas polares, né? Porque a coordenada polar considera a distância até onde? Para a origem. Tá? Então, se eu fosse considerar o momento de inércia polar, seria o somatório das massas vezes a distância para a origem ao quadrado. Então, ia assumir essa raiz quadrada aqui, ó. Ia ficar só xi ao quadrado mais yi ao quadrado. Até aqui tudo bem, só definições bem simples de como a gente vai calcular o momento de inércia, em relação a x, em relação a y e o momento polar de inércia. Outra coisa, se eu fosse mexer aqui no meu somatório, eu poderia mexer nele, eu poderia distribuir essa massa e separar em dois somatórios diferentes. Então, por exemplo, aqui ficaria somatório de mi xi mais somatório de mi yi. Desculpa, ao quadrado. Só que quem é esse somatório aqui? É o momento de inércia em relação a y. E quem é esse somatório aqui? É o momento de inércia em relação a x. Ou seja, uma relação que você pode ter também é que o momento polar de inércia é o momento de inércia em relação a x mais o momento de inércia em relação a y. Tá? Então, aqui, por enquanto, só definições básicas. Agora, vamos para o que interessa. Nosso sistema ele não é de partículas. Nosso sistema ele é um corpo extenso. E a massa dele, ou melhor, a densidade dele pode ser diferente em cada ponto. Nesse caso, como é que eu calculo o momento de inércia? Aí que tá, aí que fica interessante. Então, vamos ver aqui. Então, olha só, nosso desafio agora é pegar um corpo extenso, aqui, ó, que tem uma densidade variável, e eu quero calcular o momento de inércia deste corpo em relação ao eixo x, ou em relação ao eixo y, ou o momento polar de inércia dele. O que que eu faço? Bom, primeira coisa, você já sabe, né? Eu poderia até deixar vocês fazerem isso aqui, porque é o mesmo raciocínio que a gente vem fazendo aqui, nas últimas aulas. O que a gente vai fazer? Primeiro passo aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa região dentro do quê? De um retângulo, né? Coisa que a gente já vem fazendo antes. Então, eu vou pegar essa região, colocar dentro de um retângulo. Olha. Vou dividir esse retângulo em subretângulos. Vou escolher um subretângulo aqui para calcular o momento de inércia dele. Então, para esse subretângulo aqui, vamos escolher um ponto, que vai ser nosso representante. Escolhi um ponto aqui para ser meu representante. Então, vou calcular a densidade nesse ponto e considerar que a densidade em todo esse subretângulo é constante. Também, se eu quiser calcular o momento de inércia em relação ao eixo x, por exemplo, a distância que eu vou considerar é a distância desse ponto para o eixo x. Ou a distância desse ponto para o eixo y, ou a distância desse ponto aqui para a minha origem. Aí, nesse caso, você já sabe como é que vai ficar momento de inércia em relação a x, em relação ao eixo x, para esse subretângulo. O que é momento de inércia? É massa vezes distância ao quadrado, ou distância ao quadrado vezes a massa. Qual é a distância desse subretângulo para o eixo x? É essa coordenada aqui, y. Então, vai ficar y, ij, asterisco, que é o representante, ao quadrado.
vezes a massa. Como é que eu calculo a massa? Se a densidade é constante, eu calculo como a densidade vezes a minha área. Então, vai ficar a densidade aplicada nesse ponto, vezes a minha área, que é um retângulo, e eu estou considerando ele que ele tem a mesma área de todos os outros. Então, é ΔA. Aí você já sabe o que eu vou fazer. Se eu quero o momento de inércia em relação ao eixo X de todo o meu retângulo, eu vou fazer o somatório. Passar o limite para m tendendo a infinito, e você já sabe o que vai acontecer, vai aparecer uma integral dupla. Então, isso já não é mistério. Na primeira vez, até tudo bem, o pessoal fica, oh, é bacana, integral dupla. Agora não, agora você já sabe, você olha para isso aí, você já diz, isso aqui é uma integral dupla. Então, ó, o meu momento de inércia em relação ao eixo X vai ser o limite quando RS tende ao infinito de uma dupla soma de Riemann. E aqui eu tenho y e j ao quadrado, a minha densidade. Bom, se esse limite existir, ou seja, se ele convergir, então eu digo que o momento de inércia é exatamente esse valor. E o momento de inércia, então, vai ser... Não vou usar essa notação, vou usar a notação da integral dupla. Então, ó, o momento de inércia em relação a x vai ser igual a integral dupla naquela região, y ao quadrado vezes a minha densidade. Isso aqui. Aí eu poderia usar o mesmo raciocínio para achar o momento de inércia em relação ao eixo y. O momento de inércia em relação ao eixo y vai ser a integral dupla x² vezes a minha densidade. E o momento polar de inércia vai ser, vou colocar aqui, mas você já sabe que vai ser a soma dos dois, né? Ou seja, vai ser x² mais y² vezes a minha densidade. Vou colocar aqui no canto. O momento polar vai ser integral dupla x² mais y² vezes a minha densidade. Bem? Então, essas são as fórmulas que a gente vai usar para calcular o momento de inércia. Agora vamos para o nosso slide, depois a gente vai começar a exercitar. Então, chegamos na aula 26, onde ainda estamos falando sobre aplicações. Essa é a última aula de integral dupla, depois a gente vai passar para a integral tripla na semana que vem. Vamos lá. Primeiro eu estou falando de momento de inércia. Então, você já percebeu, o momento de inércia em relação a x vai ser a integral dupla de y² vezes a minha densidade. O momento de inércia em relação ao eixo y vai ser x² vezes a densidade. O momento polar de inércia vai ser x² mais y² vezes a densidade. Vamos lá, vamos começar. Primeiro exercício, uma chapa é moldada conforme o conjunto. Aí ele me dá aí o conjunto, considerando que minha densidade é 1, a densidade é constante, já ajuda. Calcule o momento de inércia da chapa em relação ao eixo X. Vamos lá. Gente, eu já queria adiantar, deixa eu logo anotar aqui no quadro, depois eu comento o que eu ia falar. Exercício 1. Ele me dá esse conjunto R, onde x está entre menos b sobre 2 e b sobre 2, e o y está entre menos h sobre 2 e h sobre 2. Nossa densidade é 1 kg por metro quadrado.
Tá, aí ele quer o momento, só que em relação ao eixo X. Tá, isso que ele está me pedindo. Então, você já sabe que para calcular o momento de inércia, e olha, detalhe, se eu pedisse para você calcular o centro de massa, você ia ter que calcular 3 integrais. Né? Você ia ter que calcular o momento em relação a X, o momento em relação a Y e a massa. Depois fazer as divisões. Numa questão de momento de inércia, você não precisa calcular 3 integrais. É só uma que ele está pedindo. Ele só quer o momento de inércia em relação a X. Pronto. Então, é só uma integral que a gente vai fazer. Se é a integral que você vai fazer, eu preciso da minha região de integração. Então, o que eu faço? Eu tenho que interpretar esse conjunto aqui. Só que, gente, B é uma constante. H é uma constante também. Então, me digam logo, como é que vai ser o formato desse conjunto aqui? Como você acha? Vai ser um disco? Vai ser um triângulo? O que vocês acham? Só olhando aí para a descrição do conjunto. Vai ser o que, gente? O que vocês acham? Vai ser um retângulo. Por que vai ser um retângulo? Porque B é constante. B sobre 2 é uma constante também. Então, o x está entre constantes e o y também. Toda vez que x e y estiverem entre constantes, você vai ter o quê? Um retângulo. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, eu venho aqui, faço aqui o plano cartesiano. Aí eu vou marcar onde é. Ó, perceba que aqui é uma região aqui simétrica, é um intervalo simétrico, ó, que é menos b sobre 2 mais b sobre 2. Aí vamos dizer que o b sobre 2 está aqui. Vamos dizer que ele está bem aqui, o b sobre 2. Então, do outro lado ele vai estar aqui. Tá? Então, b sobre 2 e aqui menos b sobre 2. E aqui, h sobre 2 e menos h sobre 2. Vamos dizer que o h sobre 2 está aqui em cima. Então, o menos h vai estar aqui embaixo. E agora, eu preencho aqui com o meu retângulo. Tá? Aqui em cima, eu tenho h sobre 2. Nesse ponto bem aqui, e bem aqui eu tenho b sobre 2. Bom, até aqui tudo bem? Isso aqui é uma seção retangular. Tá, aí o que ele quer da gente? Ele quer o momento de inércia em relação ao eixo x. Então, isso aqui vai ficar uma integral dupla. Como é em relação ao eixo x, vai ficar y ao quadrado vezes a densidade. Bom, eu já sei quem é a minha região. Minha região é um retângulo. A minha densidade ele me diz que é 1. Então, ó, minha densidade é 1. Vou colocar 1 aqui. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser... Como isso aqui é um retângulo, tanto faz se eu vou integrar em x ou em y primeiro. Tanto faz. Então, aqui eu vou colocar menos b sobre 2 até b sobre 2, menos h sobre 2, h sobre 2. E aqui só y ao quadrado, dx, dy. E agora? Agora eu vou integrar. Então, ó, como é um retângulo, já posso separar em duas integrais. Então, vou separar só a integral do x, vai ficar integral de menos b sobre 2 até b sobre 2 dx, integral menos h sobre 2, h sobre 2, y ao quadrado, dy. Bom, você não é obrigado, mas se você já vê que o seu intervalo é simétrico, vamos ver se as funções são pares. Então, por exemplo, aqui, essa função é par? É, par ou ímpar, né? No caso, se tem alguma paridade. Aqui tem paridade, é uma função par. Beleza. Então, vai ficar duas vezes a integral de 0 a esse valor do que está aqui. E aqui, gente, isso aqui eu posso dizer que tem paridade? O que vocês acham? É uma constante, constante 1 no caso. A função constante tem paridade? O que vocês acham? Tem. Tem, porque qual é a definição de paridade? Definição de paridade, ó, f de x tem que ser igual, para ser par, né, no caso. Isso aqui. Na função constante, isso aqui não acontece? Acontece, porque o valor é sempre o mesmo. Tá? Então, também é uma função par. Mas, lembra, você não é obrigado a fazer essa propriedade, mas vou aproveitar que é par. Então, ó, aqui é uma função par e aqui também. Então, vai ficar
aqui 2 vezes a integral de 0 a b sobre 2 dx. E aqui vai ficar 2 vezes a integral de 0 até h sobre 2 y ao quadrado dy. Agora vamos fazer aqui as contas. Aqui 2 constantes, né? Vou trazer logo aqui para frente, vai ficar 4. Então, momento em relação a x vai ficar 4. A integral aqui é o próprio x. Então, x de 0 a b sobre 2. E a integral aqui é y ao cubo sobre 3. De 0 a h sobre 2. Bom, agora no lugar do x eu vou colocar b sobre 2, então vai ficar 4 vezes b sobre 2. Aqui eu já tinha 1/3, né? Então eu vou colocar h sobre 2 ao cubo. Então vou deixar assim, 1/3 vezes h sobre 2 ao cubo. Então vai ficar h ao cubo sobre 8. Tá? Ficou assim. O que eu posso fazer aqui? Posso simplificar o 4 com 8, aqui vai dar 2, e aí no final eu vou ter, aqui sobrou só BH ao cubo, dividido para 2 vezes 3, 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12. Tá? Então, BH ao cubo sobre 12. Então, o momento de inércia em relação a x, para essa região aqui, é BH ao cubo sobre 12. Gente, eu até esqueci de o que eu ia comentar antes, deveria ter falado, mas essa questão aqui, ela parece ser simples, mas ela é muito importante, principalmente para você que ainda vai ver ao longo do seu curso o que é o momento de inércia em outras matérias. E essa formulinha aqui, ó, BH ao cubo sobre 12, você vai se deparar muito com ela. Claro, você pode, professor, mas eu não vou precisar saber integral para chegar nela, já tem uma tabela pronta, né? E realmente, quem trabalha com a engenharia vai ver que tem várias tabelas prontas ali de vários momentos de inércia. Mas não custa nada, né? Acho que é até bom, é saudável que você saiba de onde vêm as contas. Agora eu queria comentar um pouco com vocês sobre esse nosso resultado aqui. Vamos lá. Ele está me dizendo que essa região retangular, no momento de inércia em relação ao eixo x, ou seja, rotacionar em torno do eixo x, ela tem essa resistência aqui, ó, BH ao cubo sobre 12. Eu te pergunto, você percebeu que B é justamente a base do nosso retângulo? B é a base do retângulo, ó, porque se for aqui é de menos B sobre 2 até B sobre 2. Então, quem é a base? A base aqui todinha vai de B. E se eu for pegar aqui a altura toda, é H. Então, eu vou te perguntar o seguinte. Quem você acha que é mais relevante na hora de calcular esse momento de inércia? Você acha que vai ser a base ou você acha que vai ser a altura? A altura, na maioria das vezes, ela vai ser bem mais relevante. Tá, pessoal, e daí? Vamos tentar aplicar isso na engenharia. Depois eu vou trazer aqui minha régua de novo, tá? Bom, gente... Mesmo que você não seja da área, você sabe que todo prédio, toda casa, todo imóvel, né, vai ter uma estrutura. A estrutura é o esqueleto da sua casa, é o que vai sustentar você. Basicamente, hoje no Brasil, o que predomina são estruturas de concreto armado. E aí você vai ter nessas estruturas pilares e vigas. Vamos colocar assim, coisa bem simples, pilares e vigas. Tá? Então, pilar você pode entender como aquelas estruturas verticais, tá? Você tem pilares aqui, e vigas são aquelas estruturas horizontais, tá? Assim. Vamos falar um pouquinho das vigas, né? Nas vigas, é de grande importância que você calcule o momento de inércia em relação a x. Alguém vai perguntar, mas por que em relação a x? Por que não em relação a y, por exemplo? Gente, porque é o seguinte, ó, quando eu falo desse retângulo aqui, eu estou falando de que parte desse elemento estrutural aqui? Ó, pensa que isso aqui é uma viga. Estou falando de que parte? Isso aqui representa a seção transversal do seu elemento. Então, eu estou falando dessa parte bem aqui, ó. Isso aqui, ó. Claro que a régua poderia ser um pouco mais grossa assim, aí daria para enxergar melhor. Porque aqui, ó, uma seção transversal bem pequenininha, bem fininha, né? Mas quando eu falo desse retângulo aqui, ó, eu estou falando dessa seção aqui transversal, que vocês estão vendo. Tudo bem? Então, ó, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho duas opções para essa viga. Eu posso colocar ela desse jeito aqui, posso dizer que ela está em pé,
por exemplo, ou eu posso colocar ela assim, que ela está deitada. A seção transversal está bem aqui. Nessa seção transversal, gente, perceba o seguinte, digamos que eu prendesse a viga bem aqui, ó, prendesse ela bem aqui, e eu fizesse um peso aqui, ó, fizesse uma carga aqui em cima da viga. Perceba que essa carga, e pode ser tanto um outro objeto em cima dela, ou o próprio peso dela, peso próprio da viga, vai tender a fazer a viga, ó, girar, rotacionar, sim ou não? Só que vocês estão entendendo que essa rotação aqui é em torno do eixo X aqui, ó, porque na seção transversal você tem o eixo X, você tem o eixo Y. E o peso dela e o peso de outras cargas aqui em cima fazem com que ela rotacione em torno do eixo X. O eixo X que está aqui. Por isso que é de grande importância o momento de inércia em relação ao eixo X, porque a sua viga ela vai tender a rotacionar justamente em torno dele. Até aqui tudo bem? Só que você não quer que as suas estruturas elas fiquem se movimentando, né? Ninguém gosta de chegar assim numa casa ou num lugar e ver uma viga assim, por exemplo, né? Vocês já viram, provavelmente se você reparar, você já viu em algum lugar, em alguma estrutura, algo meio assim, a gente chama, tem uma flecha aqui, né? Ninguém quer isso, porque por mais que isso não seja perigoso do ponto de vista estrutural, a gente também fala do ponto de vista de serviço, né? É angustiante ver algo que parece que é perigoso, por mais que não seja perigoso. Então você como engenheiro, na hora que você vai projetar, você quer que a sua viga fique ali, ó, paradinha. Você não quer que ela sofra movimento. Se ela só se prende de um lado, se ela é engastada, você não quer que ela fique assim. E se ela é bem apoiada, você não quer que ela fique assim. Você não quer. Mas aí para isso, ó, você tem que tomar conta do momento de inércia dela. Agora vamos lá, gente. Eu falei aqui, vocês me responderam, que a altura ela é mais relevante na hora que você vai calcular o momento de inércia. Agora preste atenção. Eu disse que a sua viga ela pode se posicionar assim ou assim. Vamos colocar assim, esse aqui é o caso 1 e esse aqui é o caso 2. No caso 1, você concorda comigo que a altura dela é bem maior que a base? Sim ou não? Sim, né? No caso 2, a base dela é muito maior que a altura. Aí eu vou te perguntar o seguinte agora. Em qual desses casos vocês acham que tem maior momento de inércia em relação ao eixo X? No caso 1, onde a altura é bem maior, ou no caso 2, onde a base é bem maior? O que vocês acham? É no caso 1. Por que no caso 1? Porque a altura, ela aparece aqui, ó, ao cubo. Então, quando você posiciona o seu elemento, assim, ó, em pé, você está dando para a sua estrutura muito mais momento de inércia em relação ao eixo X, o que dá a ela muito mais resistência de rotacionar em torno desse eixo. Para finalizar aqui a minha aplicação, tente fazer esse experimento aqui, ó. Pegue a régua, tá? Pegue a sua régua se você tiver, ou na sua casa, tanto faz. Posicione ela assim, tá? Coloque ela deitada. E deitada, tente fazer esse movimento aqui, ó, que a gente chama de momento fletor da sua viga, tá? Tente fazer um esforço de momento fletor nela, ó. Perceba que eu consigo fazer isso facilmente aqui nessa régua, quando ela está assim, nessa posição deitada. Agora faça isso aqui com a sua régua, ó. Posicione ela assim, agora em pé, e tente fazer o mesmo movimento. Aí você já vai ter muito mais dificuldade. Por quê? Porque aqui o momento de inércia é muito maior do que aqui. E aí a resistência ao momento fletor fica muito maior. Deu para entender, gente? Então isso é só, claro, um pouquinho do que vocês ainda vão ver, né, dessa parte aí, principalmente para quem for daquelas áreas. E se não for também, pelo menos é uma aplicação importante para você já ter um pouco de conhecimento dessa parte estrutural. Bom, então vamos lá. Claro que eu gosto muito dessa parte, né? Lembrando que eu sou engenheiro civil e sou justamente da parte de estruturas, então tinha que trazer um pouco disso aqui para vocês também. Aproveitar a deixa, já que a gente está falando justamente sobre o momento de inércia. Vamos lá. Próximo exercício. Determine os momentos de inércia. Agora ele quer os 3 momentos de inércia. Em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, momento polar de um disco com uma densidade constante também. Aí o disco está posicionado, centro na origem, raio A.
Vamos lá, deixa eu colocar aqui no quadro as informações. Bom, segundo exercício. Ele só me dá, na verdade, a informação que é um disco. Centro na origem, raio A, que ele chama. E a densidade é uma constante C. Tá, então bora fazer. Ele só me dá isso daqui. Já desenhei conforme ele me detalhou. Ele já me disse que a densidade é constante. Ele quer o momento de inércia. Relação ao eixo x em relação ao eixo y e momento polar de inércia. Então, vamos lá. Vamos aplicar as fórmulas. Primeiro, eu vou calcular o momento de inércia em relação ao eixo x. Melhor, vou colocar o eixo y, já que a gente fez ali do eixo x. O eixo y. Então, aqui vai ficar integral dupla. Como é em relação ao eixo y, aqui vai ficar x² vezes a minha densidade, que é constante. Vou colocar assim. Só que olha só, gente, nesse caso, a minha região é um círculo, é um disco. Então, você já sabe que é muito melhor para você, na hora que você for calcular a integral, transformar para coordenadas polares. Então, ó, transformando em coordenadas polares, isso daqui, o nosso R vai ficar entre quanto e quanto, nesse caso aí? Entre 0 e A. 0 e A. Entre 0 e A. E o θ entre 0 e 2π. Então, é isso que eu vou colocar aqui. Vou transformar para coordenadas polares. Esse ρ é constante, vou tirar ele da integral. Aqui vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 2π. No lugar do x, o x é r cosseno θ. Então, vai ficar r ao quadrado, cosseno ao quadrado. Vai ficar assim. O jacobiano você não pode esquecer. Então, aqui, ó, o jacobiano, aí dθ, dr. Como é um retângulo polar, vou separar em duas integrais. Então, vai ficar ρ, integral de 0 a 1, r ao quadrado vezes r, vai ficar r ao cubo, e integral de 0 a 2π, cosseno ao quadrado. Bom, essa integral aqui é bem fácil de resolver. Ficar ρ, r² sobre 4, isso de 0 a 1. Bom, eu já falei para vocês como é que resolve uma integral dessa. Espero que vocês lembrem, mas é aquela identidade. Vai ficar integral de 0 a 2π, meio mais meio do cosseno de 2θ. Só que olha só, gente, lembrando que o cosseno de 2θ, nesse intervalo aqui de 0 a 2π, ele dá duas voltas completas. Que significa que a integral dele vai dar quanto? Vai dar 0. Você pode calcular também, não tem problema. Mas já estou te adiantando, com base até nas aulas passadas, que isso aqui vai dar 0. Então, isso aqui vai zerar. Bom, aqui vai dar 1/4, e aqui vai ficar só meio para integrar. Então, vai ficar meio vezes θ. Deixa eu colocar aqui. Então, o que ficou ali? Ficou ρ. Aí ali vai ficar 1/4. Vou colocar ρ sobre 4. E ali ficou meio, para integrar só o meio, né? Que é constante. Vai ficar meio vezes θ. Ou θ sobre 2. Isso de 0 a 2π. Pronto. Aliás, não estou errando, né? Isso aqui não é 1, é o A. Estou tão acostumado com 1. É o A, tá, gente? O raio. Tá? Esse que eu estou errando. E eu olhei assim, cadê o raio? Tá aqui. A. Tá, então o que vai aparecer aqui é o A a quarta. Pronto. Bom, gente, aqui eu vou colocar 2π. Sobre 2 vai ficar só π. Então, no final, vai ficar A a quarta vezes ρ vezes π sobre 4. Pronto. Esse aqui que foi o nosso resultado. Isso é só o momento de inércia em relação a y. Falta calcular em relação a x e falta calcular o momento polar de inércia. Eu vou calcular o momento polar de inércia, já que a gente não calculou ele ainda. Então, vamos lá.
pelo menos a região de integração é a mesma. Então, olha só o que vai acontecer. Quem é o momento polar de inércia? Integral dupla de x ao quadrado mais y ao quadrado, ρ, e aqui, dA. Só que eu vou transformar para coordenadas polares. Eu já tinha decidido isso aqui antes. E em polares, quem é isso aqui? Ó? X quadrado mais y ao quadrado. É o r ao quadrado. Então, aqui vai ficar só r ao quadrado. Então, a minha integral vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a a. O ρ, já vou deixar aqui fora, que ele é uma constante. Ρ. Aí aqui vai ficar r ao quadrado, só que ainda tem o jacobiano, né? Tá aqui. Aí, aqui, gente, r ao cubo, vou integrar em relação a r, vai ficar ρ, r à quarta sobre 4, isso de 0 a a, e aqui ficou só a integral de 0 a 2π de θ, que é o θ de 0 a 2π. Resolvendo isso daqui, vai ficar 2π, simplificando com esse 4 aqui. No final, eu vou ter a à quarta, ρ, π sobre 2. Tá, então, aqui eu resolvi bem mais rápido, mas porque isso aqui é mais aplicação de integral mesmo, que você já está sabendo, né? Só os cálculos de integração. Então, chegou aqui, ó. Então, já calculei o momento de inércia em relação a y, já calculei o momento polar de inércia, agora falta o momento polar, ou melhor, o momento de inércia em relação ao eixo x. O que eu vou fazer? Vou calcular uma integral? Não. Eu vou lembrar que o momento polar de inércia é o momento em relação a x mais o momento em relação a y. Então, vou usar isso aí a meu favor. Então, ó, vou aproveitar que o momento polar é a soma dos dois. Então, quem é o momento de inércia em relação a x? Vai ser o momento polar menos o momento em relação a y. Aí, quem é esse daqui? Vai ser a quarta vezes ρ vezes π sobre 2 menos... Aí, quem é esse aqui? É a quarta ρ vezes π sobre 4. O numerador é o mesmo. Aqui eu tenho meio menos 1/4. Vai dar 1/4. Então, resposta a quarta ρ vezes π sobre 4. Ó, então, perceba que para você rotacionar, né, um elemento circular, o mais relevante de todos é o raio. Não é nem a densidade em si, não é nem a massa dele em si, mas é principalmente o raio dele. Então, se você tiver dois, por exemplo, de mesma massa, né, o mesmo peso, mas um tem um raio menor que o outro, então o que tem o raio maior vai ser mais difícil de você começar a rotacionar do que aquele que tem o raio menor. Tá bom? Bom, então vamos fazer mais um exercício. Hoje tem bastante exercício para a gente fazer, né, já que o conteúdo em si, a teoria, ela é bem rápida. Ó, vamos fazer mais esse, e aí eu vou partir para, depois desse eu vou partir para a última aplicação de hoje. Então, determina o momento de inércia em relação ao eixo y de uma lâmina com uma densidade ocupando uma região limitada pelas curvas. Bom, aqui a minha densidade é uma constante vezes y e a minha região está limitada pelas curvas 1 menos x² e 0. Vamos lá. Aí você já sabe, vamos lá desenhar a região de integração. Então, vamos aqui para o quadro. Eu vou desenhar primeiro o gráfico dessa função, 1 menos x². Assim, não preciso explicar muita coisa. Quem é o menos x²? É a parábola com cavidade para baixo. Mais 1, ela é deslocada para cima. Então, seria algo mais ou menos assim. Tá? Aqui em cima é 1, aqui embaixo ó, é 1 e menos 1. É onde ela corta. Ó, pode ver, quando x é 1, o y é 0. Quando x é menos 1, o y é 0 também. Então, está aqui. Então, a minha região é limitada por essa curva e a curva y é igual a 0. Então, a minha região é justamente essa daqui. Já que o y é igual a 0, o y é igual a 0 é o eixo x.
Bom, aí eu vou olhar essa região como uma região do tipo 1, já que ele já me deu as curvas assim, ó, como se fosse y em função de x. Então, eu já sei que o y ele está limitado entre 0 e 1 menos x². E o x, já observei que ele está entre menos 1 e 1. Pronto. Ele quer o momento de inércia, eu esqueci, deixa eu voltar lá, qual momento de inércia ele quer, se é em relação a x ou em relação a y. É em relação ao eixo y. Tá, então bora lá. Ele quer em relação ao eixo y. Então, o momento de inércia em relação ao eixo y é a integral dupla de x² vezes a densidade, que é uma constante, vezes y. Então, eu vou trabalhar em cima disso. Isso aqui é uma constante, vou tirar da minha integral. Ó, perceba que aqui nesse caso, uma outra forma dele falar isso daqui, que eu acho que seria bem mais legal do que já dizer com a densidade, ele poderia falar assim, que a densidade ela é proporcional à distância para o eixo x. Vai ficar bem melhor, bem mais legal. Porque é isso que ele está falando aqui. Ó. O que é y? É a distância para o eixo x, né? Já que é a distância vertical. Então, ele poderia dizer que a densidade nesse objeto é proporcional à distância para o eixo x. Na prova, poderia cair assim, seria mais legal. Mas aí, é bonito de falar, mas na hora de escrever é só isso aqui. Tá? Só isso. Vamos lá. Aí aqui, a constante sai. Eu estou olhando com uma região do tipo 1. Então, vai ficar aqui de menos 1 a 1, de 0 a 1 menos x². Aqui ficou x² e y. dy dx. Bom, eu vou integrar em relação a y primeiro. Então, x², ele é constante. Vai ficar ele vezes y² sobre 2. Esse sobre 2, eu já coloco aqui na frente, já que ele é uma constante. Vai ficar c sobre 2, integral de menos 1 a 1, x² e aqui y², de 0 a 1 menos x. Pronto. Agora, no lugar do y, vou colocar 1 menos x, vai ficar 1 menos x², e quando eu colocar 0, vai zerar. Então, o momento de inércia em relação a y vai ser c sobre 2, integral de menos 1 a 1, x², 1 menos x². Olha só, o intervalo é simétrico. Essa função que está aí dentro, ela é par? O que você acha? Sim, ela é par. Aqui ó, tem x², aqui ao quadrado. Então, quando você colocar isso aqui, vai dar uma função par. Nesse caso aqui, vai ficar... Ou será que ela não é par? Não, bora distribuir isso aqui primeiro, antes de a gente falar qualquer coisa, né? Deixa eu colocar aqui. Menos 1 a 1, x², quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ela não é par. A gente ia cometer esse erro, né? Por causa desse daqui. Então, bora distribuir primeiro, depois a gente se preocupa com esse intervalo. Bom, aqui vai ficar c sobre 2, integral de menos 1 a 1. Bom, aí vamos lá. Vou deixar assim, ó. Vou multiplicar x² vezes 1 mais x². Melhor. Deixar assim. x² e vou multiplicar aqui. Mais x². Deixar assim. E eu vou separar em duas integrais. Vai ficar menos c sobre 2, integral de menos 1 a 1. Agora vai ficar x² vezes 2x. Vai ficar 2x³ dx. Tá? Por que eu separei logo em duas integrais? Porque agora sim, essa função aqui é o que, gente? Ela é par. E essa daqui é ímpar. Então, ó, aqui eu tenho uma função par e aqui eu tenho uma função ímpar. Como meu intervalo é simétrico, essa daqui vai zerar. E agora essa aqui vai ficar 2 vezes integral de 0 a 1. Então, vamos lá. Momento de inércia em relação a y. Quando eu colocar 2 vezes, vai simplificar com esse 2. Vai ficar c, integral de 0 a 1. E aqui o que sobrou foi x² mais x². Agora, integrar. Vai ficar c, aqui, x³ sobre 3, mais x² sobre 5. Isso de 0 a 1. Bom, aqui vai dar c, aqui, 1/3 mais 1/5.
Tirando MMC, que é 15, vai ficar 15 dividido para 3 é 5, 15 dividido para 5 é 3, 5 mais 3, 8. Então, 8 sobre 15 vezes C. Pronto. Então, essa daqui é a nossa resposta. Tá? Lembrando que você também não é obrigado a dizer se a função é par ou ímpar, você também poderia já trabalhar com ela aí, que ia dar certo tranquilamente também. Alguma pergunta? Tudo certo? Então tá. Bom, gente, vamos para a nossa última aplicação. E aí finaliza essa parte de integrais duplas. A última aplicação de integrais duplas é uma bem simples, na verdade. Nós usamos integrais duplas para calcular áreas. Vou te mostrar como é que isso funciona. Vamos aqui para o slide. Então, aqui, para isso, vamos considerar um sólido com uma altura unitária. Quando eu digo altura unitária, a altura é 1. Tá? E a seção transversal dele é constante. Imagina que você tem um sólido assim. Ó. Nesse sólido aqui, se eu te pedisse para calcular o volume dele, você teria duas formas de calcular o volume. A primeira forma é aquela do ensino médio. Qual é a do ensino médio? Ora, se tu tem um sólido onde a seção transversal dele é constante ao longo da altura dele, como é que você calcula o volume? Você multiplica a área da base vezes a altura. É isso que você faz, quando a seção transversal é constante. Então, isso é uma forma de você fazer. Volume vai ser a área da base, ou seja, a área dessa região D aqui, ó, vezes a altura. Só que aqui a altura é 1. Então, vai ficar assim. Só que agora que você sabe cálculo, você não calcula volume assim mais. Como é que você calcula volume? Vamos lá, você tem isso daqui. Eu peço para você, calcula o volume desse sólido para mim. O que você vai usar? Integral dupla. Como é que você vai fazer? Aí vai ser a integral dupla de qual função? Da função constante, que nesse caso é a função 1. Então, vai ficar integral dupla de 1 sobre a região D. Então, ó, outra forma de você calcular o mesmo valor, que é o volume, seria pela integral dupla sobre a região D, da função 1. Só que nos dois casos, você vai chegar ao quê? No mesmo valor. Sim ou não? Que é o volume. Você está calculando de duas formas, é o mesmo volume. Então, perceba que eu consigo igualar essa equação de cima com essa equação de baixo. Então, igualando as duas, fica assim. Ou seja, se eu quero simplesmente calcular a área de uma região bidimensional, basta eu calcular a integral dupla dela, considerando a função 1. Então, quando você calcula uma integral dupla assim, ó, o que você está fazendo é calculando a área da região D. É isso que você está fazendo. Deu para entender, gente? Então, é como se você tivesse... Ah, professor, mas não é um volume? É, mas é como se fosse um volume onde a altura dele é 1. Né? Aí você vai ter, na verdade, o que você está calculando é a área. É a área da região. Assim, em termos práticos, o que eu estou dizendo para vocês é que se você quer calcular a área de uma região, basta você integrar essa região, mas a função é 1. Só isso. Ou seja, a priori vai ser até uma função simples por causa do integrando, mas também depende da região, que pode ser um pouco mais trabalhoso. Vamos lá. Então, a partir de agora, bora resolver aqui algumas questões que envolvam cálculo de áreas, começando com essas duas aí. Diga. O limite da integração é 1 menos... Tá, é 1 menos... Ah, verdade. Por isso. Eu me enganei aqui. Obrigado. Gente, eu errei, ó. Por isso que na hora, aquela função lá, eu estranhei mesmo, eu não sei. Aqui, ó, é 1 menos x quadrado. Aí, só que quando eu passei para cá, eu passei 1 menos x. Ou seja, errei. Daqui eu já errei tudo, né? De cálculo. Mas tá, bora ver o que dá para salvar. Obrigado, viu? Ó, aqui é 1 menos x quadrado. Então, aqui vai ficar 1 menos x quadrado. Agora sim, ó, agora a função toda ela é par. Tá? Se eu colocar menos x, vai ficar o mesmo valor. Tem que apagar daqui. Vamos lá. Tentar fazer mais rápido. Tá, pelo menos, ó,
agora aqui é 1 menos x quadrado ao quadrado. Então isso aqui eu já sei que é par. E agora sim, vai ficar 2 vezes, aí vai cortar com esse 2, c integral de 0 a 1. Aí aqui eu já vou distribuir, vai ficar x ao quadrado vezes o quadrado primeiro menos 2 vezes o meio pelo segundo mais o quadrado segundo. Vou multiplicar por x quadrado, vai ficar c integral de 0 a 1, x quadrado menos 2x à quarta mais x elevado a 6. Agora eu vou integrar. Vai ficar constante vezes x ao cubo sobre 3 menos 2/5 x à quinta mais x elevado a 7 sobre 7. Isso de 0 a 1. Como é de 0 a 1, vai zerar quando for 0 e quando for 1 vai ficar 1/3 menos 2/5 mais 1/7. Então aqui vai ser constante vezes 1/3 menos 2/5 mais 1 sobre 7. Bom, espero que não tenha errado mais nada. MMC aqui vai ser, vamos lá, 5 vezes 7, 35, vai dar 105 MMC. 105. Porque são 3 números primos, então o MMC vai ser a multiplicação deles. Bom, vamos lá. 105 dividido para 3 vai dar 35. Eu coloco 35 aqui. Menos 105 dividido para 5 vai dar 21. Vezes 2, 42. 105 dividido para 7 vai dar 15. Mais vezes 1, assim. Bom, aqui vai dar 50, aqui vai dar 8. Então vai ficar 8 dividido para 105 vezes c. Pronto. Bom, aqui é momento de inércia, ele não me disse a unidade, né? Mas vai ficar unidade de momento de inércia. A unidade de momento de inércia pode ser quilômetro quadrado. Se for quilo, esteja falando de metro quadrado. Ele não falou, então eu vou colocar unidade, momento de inércia. Pronto, gente, agora sim. Agora tá certo. Obrigado, viu? Obrigado. Sempre que vocês verem alguma coisa assim, podem me falar que a gente ajeita. Tá, bora voltar para o slide. Né? Vamos ver aí, ó, calcular das regiões limitadas pelas curvas. Bom, na primeira, as curvas é x igual a y ao quadrado e x igual a 4. Vou logo colocar a segunda aqui. Segunda questão. Nós vamos ter x igual a raiz de 2 menos y ao quadrado e x igual a y. Pronto, vamos lá. Gente, ele quer a área da região limitada por duas curvas. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o gráfico de cada uma delas e ver como é essa limitação, como é essa região. Então aqui, ó, perceba que aqui eu tenho x igual a y ao quadrado. Se eu tenho x igual a y ao quadrado, você já sabe que isso aqui é uma parábola. Só que ela não é voltada para o eixo y, ela é voltada para o eixo x. Então, no caso, eu vou ter isso aqui, ó. Tem uma parábola assim, ok? Agora, isso aqui é x igual a y ao quadrado. Agora eu vou fazer o gráfico de x igual a 4. X igual a 4 é uma constante, uma função constante. Só que é uma reta horizontal? Não, é uma reta vertical, que é x igual a uma constante. Então, eu venho aqui, ó, e faço aqui uma reta vertical, x igual a 4. Ou seja, esse valor aqui é 4. Ok, então a nossa região é esta daqui. Aí eu vou olhar para ela como uma região do tipo 2, já que eu já estou aqui com x em função de y. Olhando como uma função do tipo 2, eu sei que o x ele está à direita, ou seja, o que está limitando ele à esquerda é a minha parábola, então x é maior ou igual que y ao quadrado, e o que está limitando ele à direita é essa reta, x igual a 4, assim.
Tá, mas e o y? Ele está entre quanto e quanto? Para eu saber isso, eu tenho que saber, ó, onde é que essas curvas elas se encontram. Para eu descobrir onde é que elas se encontram, basta eu igualar. Vai ficar y ao quadrado igual a 4. O que vai dar y é igual a mais ou menos 2. Então, elas se encontram nos valores menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Pronto. Agora que eu tenho essas informações, eu consigo calcular a área. Olha só, ele quer que eu calcule a área. Eu já sei que para calcular a área, basta eu calcular uma integral dupla nessa região com a função 1, como integrando. Só isso. Então, eu escrevo aqui, ó, que a área vai ser integral dupla. Aí eu já vou colocar aqui os intervalos. X está entre y ao quadrado e 4. Y está entre menos 2 e 2. Qual é a função que vai aparecer aqui dentro? A função 1. Então, vai ficar 1, aí dx dy. Pronto. Então, vou integrar em relação a x, vai ficar x. Então, aqui é a integral de menos 2 a 2, x, isso de y ao quadrado até 4. Depois, eu vou integrar em relação a y. No lugar do x, eu vou colocar 4, menos, no lugar do x, eu vou colocar y ao quadrado. Então, a área vai ser integral de menos 2 a 2, 4 menos y ao quadrado. Ora, essa função aqui ela é par, então você já sabe o que eu vou fazer. Então, vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 2, e aqui 4 menos y ao quadrado. Agora é só integrar, isso aqui é uma integral do cálculo 1, então a área vai ser 2 vezes, aqui integral vai ser 4 vezes y, e aqui y ao cubo sobre 3. Isso de 0 a 2. Então, isso aqui vai ser 2 vezes, quando eu colocar 2, vai ficar 8, menos 8 terços. Pronto. Quando eu colocar 0, vai zerar. Bom, aqui vai ficar 24 menos 8, 16, vezes 2, 32. Então, aqui é 32 dividido para 3. Ele não me disse a unidade, então, unidade de área. Pronto. Assim, gente, o principal aqui é isso aqui. Isso aqui e aqui. Pronto. O resto é mais conta mesmo, é cálculo. Agora aqui, mesma coisa. Eu vou desenhar essas duas regiões aqui, essas duas funções, e vou ver como é a minha região. Bom, nesse caso aqui, ó, eu já sei que isso aqui é uma reta, né? Olha, quem é a reta x igual a y, ou y igual a x? É a reta identidade. É uma reta crescente que corta ali a origem. E isso daqui, que função é essa? Aqui você pode até não estar reconhecendo, né? Mas, ó, eu poderia ajeitar isso daqui. Poderia levar os dois ao quadrado e ficaria assim, ó. Ficaria x ao quadrado igual a 2 menos y ao quadrado, se eu levasse ao quadrado. E se eu colocasse o y no primeiro membro, ia ficar assim, ó. Ia ficar mais y ao quadrado. Ou seja, e essa equação aqui representa o quê? Uma circunferência. Centro na origem e raio quanto? Raio raiz de 2, né? Só que quando eu escrevo assim, isso aqui é o quê? É uma circunferência completa? Não, é uma semicircunferência. De cima ou de baixo? Nenhuma. À direita, porque agora é x, ó. X igual a uma raiz quadrada, tá? Então é a direita. Então aqui é a semicircunferência da direita, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vou fazer aqui uma semicircunferência. Tá? À direita, tá? Por causa do x. E vou fazer a reta crescente. Pronto. Então, ó, a região que ele está me dando é essa daqui. Gente, essa região aí, eu já sei que para eu calcular a área dela, a área vai ser integral dupla dessa região da função 1. Só que olha como é a região. Ela não é uma região circular, então não é muito melhor que eu calcule usando como? Coordenadas polares.
Então, se eu for usar coordenadas polares, então tenho que descobrir o valor do R e o valor do θ, os limites para eles, né? Então, vamos lá. O R, ele vai de quanto até quanto? O R vai de 0, a origem faz parte, até quanto? Qual é o raio dessa circunferência aqui? Não é raiz de 2? Então, o R vai de 0 a raiz de 2. Né? Porque ó, esse valor aqui é raiz de 2. É o raio dela. Tá, e o θ? O θ começa em 0? O que vocês acham? Não. Ele começa bem aqui. Então, que ângulo é esse? Vocês sabem dizer que ângulo é esse? 45 graus. Por quê? Porque é a reta identidade, gente. Reta identidade. Quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, y é 2. Quando x é 3, y é 3. Isso é reta identidade. Ah, pessoal, mas como é que eu ia saber disso? Bom, você poderia lembrar o seguinte também, né? Lembra que tangente de θ é igual a y sobre x. Vocês lembram disso? Só que no caso que y é igual a x, quando os dois são iguais, então vai ficar aqui igual a 1. Quando é que a tangente de θ é igual a 1? É quando θ é igual a 45 graus. Ou π sobre 4. Tá? Então, isso aqui, ó, no caso aqui, x igual a y. Então, esse ângulo aqui, ó, é π sobre 4. Então, θ ele começa em π sobre 4 e ele termina onde? Em 90 graus, ou π sobre 2. Isso aqui. Então, olha como é que vai ficar a nossa integral. Isso aqui é um retângulo polar, tanto faz a ordem, então vai ficar a integral de 0 a raiz de 2, integral de π sobre 4 até π sobre 2. Aí aqui não era a função 1, vai ficar a função 1 ainda, mas eu tenho que multiplicar pelo jacobiano. Então vai ficar assim. Então é essa integral aqui que eu vou resolver. Tá? Vamos lá. Bom, resolvendo essa integral aqui, já posso separar em duas integrais. Ficaria assim. Ficaria r ao quadrado sobre 2, isso de 0 a raiz de 2. E a integral aqui de θ vai ficar só θ de π sobre 4 até π sobre 2. Aqui, quando for raiz de 2, vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que é 2. 2 sobre 2 é 1. Então, isso aqui vai dar 1. E aqui vai ficar π sobre 2 menos π sobre 4. Então, a resposta aqui vai ser π sobre 4. Essa que é a resposta. Gente, alguém poderia me dizer o seguinte, talvez seja essa a pergunta. Diga. Sim. Sim. Não, tá certo. O ângulo é de π sobre 4 é π sobre 2. Mas o que eu ia comentar aqui é que alguém poderia me falar assim, professor, mas eu calculei toda essa integral, não foi para descobrir a área da região? Foi. Essa região aqui, ó, o senhor falou que aqui é 45 graus, né? Então, isso aqui não é 1/8 de um disco completo? Né? Se você parar para pensar. Porque, ó, isso aqui, ó, tu tem um disco completo. Cada quadrante tem 1/4 dele. E nesse quadrante aqui eu dividi por 2 ainda. Então, aqui tem 1/8 de um círculo completo. Aí, como é que calcula a área do círculo? Não é πr ao quadrado? Aí, faz πr ao quadrado. Vou até fazer aqui, ó. A área, nesse caso, seria πr ao quadrado sobre 8. Né? Já que é 1/8 do disco completo. O r é raiz de 2. Então, a área vai ser π, raiz de 2 ao quadrado é 2, sobre 8. Aí, olha quanto é que vai dar a área. π sobre 4. Olha quanto deu a área aqui. π sobre 4. Sim. Então, se você está calculando a área de uma região, você já sabe calcular de outra forma, dando as fórmulas que você aprendeu no ensino médio,
pode usar, gente, não tem problema. Ou volume, enfim, pode usar. Sem problema nenhum. Tá bom? Tá, agora, a gente ainda tem 20 minutos, eu queria finalizar a aula com duas questões que envolvem curva polar. Tá? E aí sim a gente finaliza de vez o assunto. Então a gente vai comentar sobre ela agora. Nós vamos desenhar aqui curvas polares. A primeira é essa daí, ó. Ele quer calcule a área de um cardioide dado pela curva polar. Aí ele me dá essa curva aí. Vou fazer um primeiro quadro. Gente, para a gente descobrir a área dessa região, eu preciso desenhar a curva polar. Então, esse θ aí é o ângulo, né? E o R é a distância até a origem. R igual a 1 mais seno θ. Olha só, uma dica que eu vou dar aqui para vocês. Quando você for desenhar uma curva polar, ainda mais para você que está começando, o que você pode fazer primeiro é desenhar o gráfico como se fosse uma curva cartesiana. Então, por exemplo, imagina aqui, ó, que eu vou colocar aqui o plano cartesiano. Aí aqui eu vou colocar, aliás, deixa eu fazer de novo. Vamos lá. Olha, aqui eu vou colocar o θ no eixo X e aqui o R. E eu vou desenhar essa função, o gráfico dela, como se fosse o gráfico de uma função y e x. Tá? Então, por exemplo, se fosse, aqui fosse y, aqui, ó, e aqui fosse x, e eu pedisse para você, desenha para mim o gráfico da função 1 mais seno x. Você saberia desenhar? Saberia. Vai saber desenhar tranquilamente. Então, aqui, ó, vou colocar alguns pontos aqui. Aqui é 1, aqui vai ser 2. Aqui vai ser π sobre 2. Aqui vai ser π. Aqui vai ser 3π sobre 2. E aqui, deixa eu estender um pouco mais, vai ser 2π. Tá, então, nesse caso, gente, vamos lá. Vamos pensar na função seno, que é uma senoide, só que é uma senoide deslocada uma unidade para cima. Tá? Então, por exemplo, quando eu estou em 0, o seno de 0 é 0. Mais 1, então ele vem para cá. Ele vem para cá. Quando eu tenho π sobre 2, que é 90 graus, aqui fica 1. 1 mais 1 é 2. Então, eu venho para cá. Depois eu vou para π. Seno de π é 0 de novo. Então, eu volto para 1. Depois eu vou para 3π sobre 2, que o seno é menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, eu encosto aqui no eixo. E, por último, 2π vai ser 0 e eu volto para 1. Então, a minha senoide, ela vai ser algo assim. Tá? Isso aqui é a minha senoide, deslocada uma unidade para cima. Só que agora eu vou desenhar isso em coordenadas polares mesmo. Então, ó, imagina aqui que eu tenha, vou colocar aqui do lado. Ó, imagina que aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. E eu vou desenhar essa curva polar. Então, a partir de agora, R vai ser a distância para a origem. E o θ vai ser o ângulo aqui, ó, de rotação. Tá? Então, a gente vai interpretar dessa forma. Só que esse gráfico aqui, ó, ele vai ajudar a gente. Porque aqui embaixo eu tenho as minhas rotações e aqui em cima eu tenho as minhas distâncias para a origem. Então, por exemplo, quando eu estou em rotação 0, onde é a rotação 0? É aqui, ó, no eixo X positivo. Isso é rotação 0. Então, quando a minha rotação é 0, quanto é o meu raio? É 1. Quer dizer que quando eu estou bem aqui, ó, em rotação 0, a minha distância para a origem é 1. É isso que eu vou fazer. Então, vamos dizer que o 1 está bem aqui. Então, ó, quando eu estou em rotação 0, a minha distância é 1. Só que agora eu vou começar a aumentar a minha rotação.
Ó, eu vou começar a rotacionar. Eu estava rotação 0, aí eu vou começar a rotacionar aqui, ó. Vai ficar 0, 2 graus, 4 graus, 10 graus, 45 graus, 60, até vir para cá. Nesse trajeto aqui, do primeiro quadrante, o que acontece com o raio? Ó, nesse trajeto aqui, rotação 0 até rotação 90 graus, que é π sobre 2, o que vai acontecendo com o raio? Vai aumentando. Ou seja, a distância para a origem, ela vai aumentando. Até quando eu chego aqui em 90 graus, a distância nova é quanto? É 2. Então aqui, ó, ela vai aumentando, 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 e quando eu paro bem aqui, a distância agora é 2, não é mais 1. Então vamos dizer que o 2 está bem aqui, ó. E nesse primeiro trajeto, a minha distância, ela só foi aumentando, ó, até chegar em 2. Tá? E no primeiro quadrante aconteceu isso. E no segundo quadrante? O segundo quadrante está bem aqui, ó, é esse pedaço. No segundo quadrante, quando eu estava em 90 graus, e agora eu vou continuar até chegar em 180 graus. O que vai acontecer com a minha distância? Ela vai voltar a diminuir, até voltar para 1. Então, quando eu estou bem aqui, ó, se eu continuo rotacionando nesse segundo quadrante, a minha distância vai ficar diminuindo, até quando eu chegar aqui, ela volta para a distância 1. Então, vou marcar bem aqui o menos 1, né? E aí, ó, nesse trajeto, ela vai voltar para cá. Tá? Agora, terceiro quadrante. Eu estou aqui, ó, em π, eu vou para 3π sobre 2. Nesse terceiro quadrante, o que acontece? A distância era 1 para a origem, e olha o que vai acontecer com ela. Vai começar o quê? A diminuir. Vai diminuir, diminuir, diminuir. E quando eu chegar nesse ângulo aqui, qual é a distância, gente, para a origem? É 0. Quer dizer que ela vai encostar onde? Na origem. Então, no terceiro quadrante, isso aqui vai diminuindo até ir para 0. Até chegar aqui na origem. E no último pedaço, no quarto quadrante, ela vai voltar a aumentar a distância até voltar para 1. Então, vai fazer isso daqui. Tá? Então, é isso. Essa aqui é o nosso gráfico daqui, daquela função polar. Então, perceba que essa função polar, ela gera para a gente essa região aqui, ó. Essa curva que vocês estão vendo, que ele chama na questão, é o cardioide. Claro que está de cabeça para baixo, né? Mas também, se eu mudasse um pouco a função, ele poderia voltar de cabeça para cima também. Mas isso aqui é o cardioide. Então, agora, ele quer que eu calcule a área do cardioide. Como o cardioide ele é uma função polar, eu já vou olhar isso daí em coordenadas polares. Só que, olha só, não é difícil perceber que, usando coordenadas polares, nesse caso, o θ, ele vai de 0 a 2π. Por quê? Porque para eu formar essa região, eu tive que rotacionar 360 graus, 2π radiano. Só que agora, e o R? O R que é um problema para a gente, sabe por quê? Porque ó, o R, depende de onde você está caminhando, ele pode, o máximo dele pode ser 1, o máximo dele pode ser 2, ou entre 1 e 2. Qual é o máximo do R? Olha só, toda vez que você quer as limitações em coordenadas polares, você sempre vai caminhar numa direção radial. Como assim? Quer dizer que a partir da origem, você vai caminhar aqui, ó, sempre radialmente. Pode ser em qualquer direção, mas você sempre vai caminhar radialmente. Claro que dependendo da direção que você escolher, às vezes você vai parar no valor 1, às vezes você vai parar no valor 1,5, às vezes você vai parar no valor 2. Só que tem uma coisa em comum. Por mais que você escolha direções diferentes, radialmente falando, mas você sempre vai esbarrar no cardioide. Sim ou não? E como é que eu defino o cardioide? Dessa forma aqui. Então, eu posso dizer que o meu raio, ele está entre 0, porque a origem faz parte da minha região, e o máximo onde ele chega é no cardioide, que é 1 mais seno θ. Então, essas aqui são as limitações para coordenadas polares para essa região. Agora eu consigo integrar. Então, quem vai ser a minha integral? A minha integral, a minha área, vai ser o R vai de 0
a 1 mais seno θ. O θ vai de 0 a 2π. Aqui a minha função é a função 1, só que eu não posso esquecer o jacobiano. Então, é essa integral aqui, ó, que a gente vai resolver agora. Tá? Mas o mais importante foi montar a figura, achar isso aqui, chegou aqui, agora o resto é contas que você já sabe fazer. Tá? Então, vamos lá. Vou integrar em relação a R, vai ficar... Perceba que isso aqui não é um retângulo polar, porque o R não está entre constantes, mas é uma região polar. Então, aqui eu tenho que obrigatoriamente começar integrando em R, porque ele está entre funções, e eu não posso já separar em dois integrais, vou ter que calcular aqui por dentro mesmo. Então, aqui vai ficar R ao quadrado sobre 2. Então, a minha área vai ser 1 sobre 2, integral de 0 a 2π, R ao quadrado. O R está indo de 0 até 1 mais seno θ. Aí, no lugar do R, eu vou colocar 1 mais seno θ. Então, vai ficar meio, integral de 0 a 2π, 1 mais seno θ ao quadrado. Aí vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes, vamos lá. Isso aqui é meio, integral de 0 a 2π. O quadrado do primeiro é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes seno, mais seno ao quadrado. Ó, aqui eu já poderia separar em 3 integrais. Isso aqui é uma integral do cálculo 1. Agora, quando você integra a função seno de 0 a 2π, dá quanto, gente? Dá 0. Quando você pega a senoide e integra de 0 a 2π, isso aqui já vai dar 0. Então, eu já vou me adiantar, vou colocar 0. Mas você pode fazer o cálculo completo. Então, isso aqui, ó, já sei que vai zerar, por causa desse limite de integração aqui. Então, agora vamos calcular esses dois aqui. Então, aqui vai ficar meio. Aí, olha só o que eu vou fazer. Esse 1 vou deixar assim por enquanto. Seno ao quadrado, você já sabe que é meio menos meio do cosseno de 2θ. Tá? Vai ficar assim. Ora, mais a mesma coisa, o cosseno de 2θ nesse intervalo de 0 a 2π, ele vai completar 2 voltas. Vai dar 0 também, porque a parte de cima vai compensar com a parte de baixo. Mas se você estiver duvidando, não tem problema, você pode integrar, vai ficar seno de 2θ sobre 2, e aí quando você joga os intervalos vai dar 0 também. Então, para a gente economizar tempo, já adianto que isso aqui é 0. O que sobrou aqui? 1 mais meio, que é 1,5, 3 sobre 2, e aí vai ficar área igual a meio vezes 3 sobre 2, e a integral é θ, de 0 a 2π. Quando eu colocar 2π, vai cortar com 2 daqui, né? Então, no final, eu vou ter 3 sobre 2π, unidade de área. Então, a área do cardioide é 1,5 de π, 3 sobre 2π. Tudo bem? Gostaram disso daí? Bem diferente, né? A gente não está acostumado com isso. Tá, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem 6 minutos. É tempo suficiente para a gente fazer essa última. Olha, eu quero calcular agora a rosácea de 4 pétalas. Bom, provavelmente eu não vou conseguir calcular a integral. Ou vou, né? Bora ver. Mas o principal que eu quero mostrar para vocês é pelo menos a rosácea. Bom, vamos lá. A minha rosácea, ela é dada por essa função, R igual ao cosseno de 2θ. Então, gente, o que é que eu vou fazer? De novo, eu vou desenhar o gráfico aqui, ó. Isso aqui você já saberia fazer, né? Porque você aprendeu no cálculo 1. Vou ter que desenhar o gráfico da função cosseno de 2θ. Ou como se fosse cosseno de 2x, por exemplo. De 0 a 2π. Então, aqui, ó, como eu tenho 2θ aqui, eu já sei que essa cossenoide ela vai completar 2 ciclos em 360 graus. Então, olha o que eu vou fazer. Eu já vou separar meus intervalos aí em 8 partes, tá? Ao invés de 4 partes. Então, aqui vai ficar... aqui vai ficar 0. Aí eu já vou colocar bem aqui
Vou colocar aqui embaixo. Como sendo π sobre 4. Aqui vai ser π sobre 2. Aqui já vai ser, aqui é 0, aqui é π sobre 4, aqui 0, π sobre 4, π sobre 2, aqui vai ser 2π, 3π, 3π sobre 4, não, peraí, esqueci aqui, rapidinho, de novo, isso que dá pra fazer com pressa, né? Mas vamos lá, eu tenho que dividir em 8 partes, lá o 2π, então vai ficar 2π, vai ficar π sobre 4, tá certo? Π sobre 2, aqui 3π sobre 4, aí aqui 4π sobre 4, agora sim, agora aqui 5π sobre 4, agora aqui 6π sobre 4, que é 3 sobre 2π, aqui 7π sobre 4 e por último 8π sobre 4, que é 2π. Pronto, tá aqui. Tá, por que eu selecionei esses valores aqui? Porque a função cosseno ela vai dar 2 voltas em cada valor desse. Então, por exemplo, cosseno de 0, quando eu tiver 0 aqui, ele vai ser 1. Bora colocar 1 bem aqui. E aqui embaixo o menos 1. Pronto. Tá, vamos tentar fazer rápido agora. Aqui, quando eu tenho 0, vai passar para 1. Depois, aqui vai ser 0. Aqui vai ser menos 1. Aqui vai ser 0. Aqui volta para 1. Depois aqui volta para 0. Aqui volta para menos 1. Aqui vai para 0. E aqui vai para 1. Tá? Isso aqui é a cossenoide. Ela vai 1, 0, menos 1, 0, 1 e assim por diante. Então, quando eu fizer aqui o gráfico, vai ficar assim. Pronto. Então, esse daqui é o gráfico da função cosseno de 2θ no intervalo de 0 a 2π. Fiz um pouco rápido por causa do tempo, né? Quase não consigo fazer por causa da pressa. Mas, quando você chegar em casa, dever de casa, você pode fazer isso aqui com calma. Vendo que você fez isso aqui lá no cálculo 1. Tá bom? Ok. Por que eu quis montar isso daqui? Porque a partir disso, eu vou fazer a rosácea. Então, vamos lá. Para fazer a rosácea, eu já vou separar isso aqui também em 8 partes. Então, vou fazer aqui uma parte e aqui eu vou fazer outra divisão. Pronto. Vamos lá. Começando, lembrem que isso aqui, gente, isso aqui são as rotações e isso aqui é a distância até a origem. Então, por exemplo, eu vou caminhar nesse pedacinho aqui primeiro, que é no intervalo de 0 até 45 graus, que é esse pedaço bem aqui, ó. Eu vou caminhar daqui para cá. Nessa caminhada, vamos lá. Quando eu tenho 0 rotação, qual é a minha distância até a origem? É 1. Quando eu estou em 0 rotação, minha distância é 1. Então, eu venho aqui e marco a distância 1. Aí tá. Quando eu chego em 45 graus, nesse primeiro pedaço, eu vou rotacionando. O que vai acontecer com a minha distância? Ela vai passar de 1 para quanto? Para 0. Então, nessa primeira pedaço aqui, ó, ela vai de 1 para 0. Então, ela vai fazer algo mais ou menos assim. Tudo bem? Agora, eu vou para esse pedaço aqui, que é de π sobre 4 até π sobre 2. Só que nesse intervalo aqui, gente, de π sobre 4 até π sobre 2, olha o que acontece. Em termos absolutos, a distância ela vai aumentando, só que para o lado negativo. O raio vai ser negativo. O que isso significa em termos geométricos? Significa que aqui, ó, o raio ele vai crescer de 0 para 1, só que não aqui. Ele vai crescer do lado contrário. Ele vai crescer bem aqui. Ele vai espelhar. Toda vez que o teu raio é negativo, o teu desenho vai ficar do outro lado. Então, ó, ao invés dele fazer daqui, ó, de 0 a 1, ele vai fazer aqui embaixo. Então, aqui ele vai fazer de 0 até aqui. Isso que ele fez. Agora, vamos lá, de 90 graus para cá. Esse pedaço bem aqui, ó. Nesse pedaço, o raio vai de menos 1 para 0. Quer dizer que a distância ela vai diminuindo do lado negativo. Então, ao invés de eu desenhar
aqui, eu vou desenhar aqui embaixo. Então, ela vai fazer isso daqui. Agora, onde é que eu estou? Eu estou aqui e eu venho para cá. Só que nesse pedaço daqui até aqui, que é esse pedaço bem aqui, gente, o raio ele vai de 0 até 1, quando ele chega em π, e depois ele volta para 0. Então, nesse pedaço aqui, ó, ele vai de 0 para 1, e depois ele volta para 0. Está aqui. Nesse pedaço aqui, que vai do 5π sobre 4 até 7π sobre 4, o raio ele vai de 0 para menos 1 e volta para 0. O que significa que do lado negativo, ele vai fazer o seguinte. Ele vai para 1 e depois volta para 0. Por último, esse último pedacinho aqui, que é esse pedaço aqui, ele vai de 0 e volta para 1. Então, está aqui. Então, essa daqui é a nossa rosácea de 4 pétalas. Então, ó, essa é a região que ele quer que a gente calcule a área. Aí, nesse caso, quando você caminha radialmente, você percebe que o nosso raio, ele começa em 0, porque a origem faz parte, e ele sempre vai esbarrar na rosácea. Então, ele vai de 0 até cosseno de 2θ. E já o θ, ele faz uma volta de 0 até 2π. Então, a nossa área, ela seria integral de 0 até cosseno de 2θ, aqui de 0 a 2π, aqui 1 vezes o jacobiano, dr dθ. Seria isso aí. Deixa eu ver se a gente tem tempo. Não, a gente não tem mais tempo. Mas então vou deixar para casa isso aqui, tá bom, gente? Aí, pronto. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre integrais triplas. Mas não se preocupe, porque como eu falei, o principal chegou aqui, montou a integral, agora é só fazer a conta. Aliás, você pode até pedir para o monitor na sexta-feira, terminar só essa conta aqui para você, tá? Porque na próxima aula a gente não vai vir para cá mais. A gente já vai começar a integrar as triplas. Tudo bem? Bom, então é isso. Obrigado pela presença. Boa prova para vocês. A gente se vê na semana que vem. Até mais.